Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, essa semana o Espírito Santo começou a ministrar em mim várias palavras e cada uma está escrita um pouco ali do que Deus está falando comigo. E eu meditava sobre qual palavra Ele queria liberar sobre a tua vida hoje. E enquanto eu lia um livro que está falando muito, mexendo na minha estrutura, Deus me falava sobre uma seguinte situação, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Então, antes de começar a ministração, eu te peço que a gente ore para que a atmosfera de Deus invada a tua casa, invada esse lugar aqui, e que não seja eu ministrando sobre a tua vida, mas seja o Espírito Santo me usando meramente como um instrumento, amém? Senhor Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, queremos que a Tua presença seja real, Senhor. Que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo essa mensagem, Senhor. Que cada coração, cada mente tenha recebido essas mensagens, Senhor, venham romper em 2023, que sejam receptivos à Tua mensagem, que chaves sejam liberadas, Senhor, e que haja transformação de lares, Pai. Eu profetizo portas de emprego abertas, Senhor. Eu profetizo cura sobre a casa de cada um e que em nome de Jesus Cristo seja realizada conforme a Tua palavra, Senhor Jesus. Bom, meus queridos, como eu falava, o nosso Deus maravilhoso, Ele ministrava sobre mim, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 26 ao 34. E eu te peço que tu tenha atenção. E se essa mensagem te impactar, mexer contigo de alguma forma, por favor, compartilha ela. Curte, põe nos comentários o que Deus falou contigo. Isso incentiva o meu ministério e ajuda cada vez mais a entender aquilo que Deus tem falado comigo e quer falar contigo. Eu venho aqui mostrando de uma maneira simples aquilo que Deus tem impactado na minha vida e espero que isso transforme a tua vida também, amém? Então vamos lá. Na palavra de Deus, a gente em Atos 16, 26 vai falar o seguinte: de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso. Todos nós estamos aqui." E o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando seus ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas das suas casas foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. E à medida que eu lia sobre essa passagem, o Espírito Santo me levou a alguns pontos muito interessantes. E o primeiro deles é: em qual momento o carcereiro se rende à palavra de Deus? Porque a gente só vê ele se acordando e vendo aquela estrutura, que é o que fala na palavra, e se rendendo aos pés. E eu comecei a buscar na palavra, buscar em espírito, o que levou o carcereiro então ter essa mudança. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo, ele falava simplesmente de que o carcereiro, ele vivia em condições boas, ele era livre. Talvez na casa dele não faltava nada. Eu acredito que no tempo lá, aqueles que serviam aos imperadores romanos, aqueles que serviam os soldados, eles precisavam ser bem cuidados, senão eles iam trair os seus reis. Então, esse carcereiro, ele não tinha nenhum problema, aparentemente. Aí ele vivia numa estrutura boa, porque se eles não vivessem em estruturas boas, eles se revoltariam. E o carcereiro, ele tinha tudo, ele tinha uma família, ele tinha tudo, mas simplesmente ele sempre teve um vazio. E a gente para pra pensar nessa história, tá falando de Paulo e Silas. Paulo e Silas tinham sido presos porque eles estavam anunciando a palavra de Deus. Só que Paulo e Silas, eles começaram a não olhar para as circunstâncias, eles esqueceram onde eles estavam. Cara,
Deus, quando Ele te promete algo, e Paulo e Silas deixam isso claro, que não importa as circunstâncias, não importa o local no qual tu está inserido, o mover de Deus vai acontecer. Então nós vemos que Paulo e Silas, eles começaram a clamar e louvar e adorar a Deus. E eles começaram a trazer aquela atmosfera dos céus, aquilo que vivia dentro deles, aquilo que está dentro de nós. Paulo e Silas começaram a externar. Cara, Deus vive em mim, Ele prometeu e eu vou louvar, vou adorar Ele independente das circunstâncias. E essa é a primeira chave que eu quero que tu entenda. Toda vez, independente das circunstâncias que tu tiver, tu tem que entender que Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso e Ele está no controle de tudo. E que não importa as circunstâncias, mas importa o mover de Deus. E Paulo e Silas, eles só conseguiram externalizar aquilo, eles só conseguiram trazer a presença de Deus, transformar um ambiente que seria de prisão, num ambiente de uma atmosfera espiritual, um ambiente da presença de Deus, porque o que estava dentro deles era a presença de Deus. O que está dentro de nós? O que guardamos dentro de nós? Sabe, uma das maiores funções que nós temos é externalizar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Afinal, Deus, Ele não fala com qualquer pessoa, Ele fala com aqueles que o buscam, aqueles que o querem ver verdadeiramente. E quando nós passamos a ouvir, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nossa função é levar o Espírito Santo, levar pessoas a encontrar o Espírito Santo, levar pessoas a conhecer verdadeiramente a Deus, levar pessoas a verdadeiramente a conhecer Jesus Cristo. Cara, e eu paro pra pensar, imagina o carcereiro, e ele olha para Paulo e Silas. Paulo e Silas estão vivendo em condições precárias, porque prisioneiro não é tratado bem. E mesmo assim, Paulo e Silas estão felizes. E o carcereiro começa a refletir, eu penso que aconteça isso, a palavra não fala sobre isso, mas eu imagino. O carcereiro passa a refletir, cara, eu tenho tudo. Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho condição financeira, mas eles estão felizes dentro de uma prisão, numa condição deplorável. Por quê? Porque eles têm isso e eu não? Porque eu não encontrei a felicidade verdadeiramente? Porque na minha casa habita desordem? Eu entendo que dentro daquele vazio do carcereiro, porque a própria palavra fala que em nós sempre tem um vazio que ele só vai ser preenchido por Deus. Cara, eu não sei quem tá assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer algo. Nessa noite, Deus quer te falar algo tremendo. Ele tá dizendo, sabe esse vazio que tá dentro de ti? Ele só vai ser preenchido com a presença de Deus. Só que, olha que maneiro, olha que interessante. O carcereiro, então, ele acorda do sono. Eu imagino que ele estava dormindo enquanto Paulo e Silas estavam clamando. Ele nem ouviu o terremoto, ele foi ver quando já estava acabando, quando já tinha acabado. Por quê? Ele estava tão confortável que ele não sentiu a manifestação de Deus. E nós, às vezes, dormimos no ponto e não vemos o agir de Deus, porque a gente está confortável no nosso eu. Talvez o carcereiro ali estivesse cansado. Talvez ali ele estivesse detonado da rotina dele e ele deixou passar o mover de Deus. Mas olha que interessante, é que quando ele acorda e ele reconhece aquele mover, ele vai tentar se matar. Porque ele pensa, cara, eu não cumpri aquilo que era necessário fazer. Só que aí tá outra chave. Ele não cumpriu, talvez aos olhos dele ele estava cumprindo uma função humana. Uma função a qual era ruim aos olhos de Deus. Algo que Deus não aprovava. E aí ele tenta se matar. Quando ele vê que aquilo que ele estava fazendo era errado. Só que, cara, simplesmente era o trabalho dele, sim. Mas a gente vê que algo tinha para acontecer ali. Ali ele ia ser liberto. Talvez alguém que era carcereiro e via muitas pessoas presas esqueceu de ver que ele também estava preso, só que numa prisão espiritual. Então Paulo e Silas, eles clamam, caem as muralhas. E por que Paulo e Silas não fugiram? O carcereiro se desloca assustado, tentando tirar a sua vida, e Paulo diz para ele, não se mata. Cara, Paulo e Silas podiam ter fugido enquanto ele estava dormindo. Ele só acordou depois que tudo aconteceu. Mas por que Paulo e Silas não fugiram?
porque eles foram obedientes à voz de Deus. Eles sabiam que algo a mais teria para fazer sobre a vida daquele carcereiro. Sabe, eu acredito que a intimidade de Paulo era tremenda com Deus, que Deus já tinha falado, cara, o que vai acontecer aqui, a gente vai libertar. Mas não só fisicamente, nós vamos libertar pessoas espiritualmente. E o carcereiro se desloca até eles e naquele momento ele olha para Paulo e Silas e ele vê isso. Cara, vocês podiam ter ido embora. Vocês podiam ter fugido. Mas por que vocês ainda estão aqui? E aquela atmosfera já toca o coração do carcereiro. E ele se dobra. Como eu faço para ser livre? Como alguém que estava livre naturalmente olha para pessoas que estavam presas naturalmente, mas livres espiritualmente. Sabe, hoje eu não sei qual é a tua prisão. A gente esquece e a gente não analisa que existem vários tipos de prisões. E muitas vezes a gente pensa, cara, eu não faço nada errado, mas será mesmo que não fazemos? Toda vez que a gente coloca algo à frente de Deus, nós estamos declarando que o nosso eu é a nossa prisão. Que, Vitor, o nosso eu é a nossa prisão? Sim, cara. O nosso eu é a pior prisão de todas. As nossas vontades é a pior prisão de todas. E nós esquecemos e muitas vezes levantamos idolatrias para isso. E eu creio que naquela noite o carcereiro pensou, cara, como eu pensava só em mim? E essas duas pessoas aqui que representam a Deus, eu estava humilhando eles. Fala aqui mais à frente que então ele curou as feridas de Paulo e Silas, ele limpou. E será que não foi ele que causou essas feridas? Era a função do carcereiro. Será que não foi ele? E naquele momento ele olha para o mover espiritual. Paulo e Silas, através da adoração, através do momento que eles externalizaram aquilo de Deus que estava dentro deles, almas foram ganhadas. O carcereiro teve sua vida transformada. E eu vejo, a gente está falando de dois paralelos, tá? A vida do carcereiro e Paulo e Silas. E muitas vezes tu não é o carcereiro, mas tu é Paulo e tu tá preso dentro da prisão. Tu tá esquecendo que aquilo é só natural. Ou talvez tu é o carcereiro e tá vivendo prisões espirituais e não tá rompendo em 2023. Eu não sei quem tu é, mas eu sei que Deus quer falar com essas duas pessoas nessa noite. E eu juro pra ti que eu começo a pensar que Paulo e Silas olham pra eles e só diz, pro carcereiro e diz, cara, é simples tu ser livre. Creia em Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador. Creia que Ele pode transformar a tua vida. Creia no mover dele. E eu olho e vejo que as únicas palavras que Paulo e Silas trocaram com o carcereiro foi: creia em Jesus Cristo. Só que o carcereiro já estava rendido antes mesmo de Paulo e Silas falar. Por quê? Foi trazida a presença de Deus, foi manifesta a presença de Deus através daquilo que Paulo e Silas tinham. Sabe, eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes que conversam comigo e eles falam, cara, eu amo a Deus, eu vivo Deus, mas eu não sei ensinar para os outros. Cara, tu precisa externalizar aquilo que Deus tem falado contigo. Tu precisa usar todos os teus dons para que eles sejam liberados, para que pessoas sejam convertidas. Imagina se Paulo e Silas ficam preocupados com a situação que eles estão. Eles nunca iam chegar na vida do carcereiro. E eu paro para imaginar, e será que o propósito de Deus de ter levado eles para dentro da prisão não era ganhar aquela vida, aquela casa? É. Isso nos deixa bem claro nas Escrituras que esse era o verdadeiro propósito. Era aquilo. Não era só para mostrar para Paulo e Silas quem Deus era, mas para ganhar mais almas. E é para isso que a gente enfrenta tribulações, é para isso que a gente enfrenta circunstâncias, para que a gente mostre o nosso Deus para as outras pessoas. Sabe, uma das coisas mais incríveis que eu aprendi sobre o Evangelho é que ele não é sobre mim, sobre ti, mas é sobre o impacto que eu vou gerar nos outros. Jesus, quando veio, ele não se preocupou no que ele iria passar, mas ele se preocupou até onde iria chegar aquele ato dele. E há mais de 2000 anos a gente tem um ato que está escrito na história, e é só por esse ato que eu e tu temos vida. Então toda vez que a gente não cumprir o ato que Deus nos pede, a gente impede de bênçãos chegar em gerações. Cara, se tu é o carcereiro nessa tarde, eu te peço, creia em Jesus.
Te ajoelha e reconhece a grandeza dele, porque ele quer mover através de ti também. Ele quer te usar para mudar o teu ambiente familiar. Sabe, a gente vê aqui então que o carcereiro, alguém que julgou Paulo e Silas, alguém que bateu em Paulo e Silas, acredito eu, alguém que estava dando risada. Cara, eles estão presos, estão falando de algo que nem existe. Ah, quem é esse Deus? Mas quando ele viu o mover de Deus, ele, cara, eu quero seguir esse Deus. A gente vê que o carcereiro saiu de alguém, de acusador, para alguém que deu comida, deu hospedagem para Paulo e Silas. Porque é isso que Deus quer. Ele quer transformar pecadores, ele quer transformar você que está perdido em um gerador de amor. Talvez você não entenda o seu propósito. Aqui nesse momento eu vejo que o propósito do carcereiro foi ganhar a casa dele para Jesus, porque ele chegou na casa falando, cara, aqui tá Paulo e Silas, eles vão anunciar a boa nova aqui dentro. Ele foi alguém que levou eles para dentro da sua casa e lá a sua família foi convertida. E talvez esse seja o seu propósito hoje, levar Deus para dentro da tua casa, como o carcereiro fez. E o resto ele vai fazer. Leva Deus, dá mantimento, ajuda aqueles que precisam. Sabe quantos lá fora estão botando a cara a tapa para representar Jesus? E quantas vezes nós temos medo de fazer isso? Cara, a mensagem tomou um rumo que não era o que está escrito, não era o que eu queria liberar, mas como eu falo, é o que o Espírito Santo quer falar contigo. E o Espírito Santo, ele quer te alertar. Cara, se hoje tu tá cheio, tu precisa externalizar isso. Mas se hoje tu vive como carcereiro, tá na hora de mudar. Pessoas dependem da tua mudança. E agora o Espírito Santo falou, tu viu que interessante? Tanto para Paulo e Silas, pessoas precisam da tua atitude, quanto do carcereiro, pessoas precisam da tua atitude. Ou seja, a tua atitude, ela vai mudar gerações. O que tu fizer hoje vai mudar gerações. E tu ainda tá perdendo tempo aí, cara. Eu separei uma palavra que fala em Tiago 1:21. Tiago 1:21. Onde vai falar: portanto, deixem todo o costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Portanto, deixe a imoralidade, deixe o pecado, deixa de ser escravo espiritual. Deixa de fazer as coisas para satisfazer o teu eu. E passa a viver a mensagem, aquilo que Deus coloca no teu coração. Sabe, eu venho aqui falar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque eu entendi, eu aceitei essa mensagem humildemente. E na minha vida, há um tempo atrás, eu era o carcereiro, alguém que ouviu a manifestação de Deus, mas que tomou a atitude, cara, eu não vou perder esse milagre mais, eu não vou deixar essas oportunidades passarem, mas eu quero viver o sobrenatural. E hoje nem me comparo a Paulo e Silas, mas eu entendo que eu preciso externalizar aquilo que Deus tem falado comigo. E eu quero te convidar a entender exatamente isso. Se hoje a tua condição é de carcereiro, tu pode chegar na condição de Paulo e Silas. Mas tudo vai depender da tua atitude. Tudo vai depender da tua larga das práticas imorais e reconhecer Jesus. E eu torno a dizer, eu acho que eu já falei isso em outras mensagens aqui. Crer em Jesus é ter certeza, tornar verdadeiras todas as afirmações que ele fez. E quando ele te diz, larga a imoralidade, larga as práticas que não agradam a Deus, cara, faz. E o tempo de se tornar carcereiro para Paulo e Silas, existe um processo ali. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite que tu vai mudar. Tu vai errar muito. Mas tu precisa ter a primeira atitude. E com certeza a tua casa vai mudar. Com certeza ciclos vão ser rompidos. Eu te chamo para essa noite. Entra no teu secreto. Se tu acha que tu tem as características do carcereiro, julgador, errei, tava fazendo tudo de errado, e pede perdão e diz para Deus transformar teu coração. Mas tu tem as atitudes, se não estava tendo atitudes como de Paulo e Silas, de externalizar, trazer o ambiente dos céus para aqui na terra, cara, clama nessa noite.
Eu li um livro sobre a graça transformadora e ele fala que se nós limitarmos a graça com apenas a salvação, nós estamos limitando o agir de Deus. A graça ela veio para capacitar também. Então peça a capacitação, pede para Deus te ajudar a externalizar. Paulo e Silas foram personagens sensacionais e a história deles, aquilo que eles se dispuseram a fazer, rompe gerações como está rompendo a nossa. Nós estamos aprendendo algo novo por algo que eles fizeram há mais de 2000 anos. E eu quero que tu entenda, e eu te clamo, entra no teu secreto, fecha a tua porta e entregue a Deus todas as aflições, entrega os teus medos, a tua prática de idolatria, pecado. Cara, Ele sabe da tua falha, Ele sabe das minhas falhas, mas Ele quer nos consertar, Ele quer nos ajudar a viver o sobrenatural. E eu te peço, não guarda mais pra ti aquilo que Deus tem falado, não guarda mais, esconder, sabe? Eu ouvi uma pregação que falava, a luz tem que brilhar, e nós somos portadores da luz de Cristo, e nós precisamos liberar isso. Porque esse mundo está cada vez mais devastado, está cada vez mais na escuridão. Então eu te clamo, eu te chamo e te impulsiono nessa noite para ser um disseminador da palavra de Deus. Te liberta de toda e qualquer prisão, seja ela física ou seja ela espiritual. Deus quer fazer algo tremendo sobre a tua vida, mas tudo depende de ti. Só tu pode mudar o rumo da tua história. E orar para que Ele venha e abençoe a nova trajetória que tu vai viver. Amém? Bom, torno a dizer, a mensagem não tem nada a ver com aquilo que estava no papel, mas eu amo a Deus porque eu me entrego e eu sou meramente um instrumento. Espero que ela tenha impactado teu coração e que tu realmente entenda qual é o nosso propósito aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa mensagem, por mais dessa ministração. Obrigado, Pai, por me usar apenas como teu instrumento, canal de bênçãos. Eu sei que eu sou pequeno, Senhor, e que eu só estou aqui porque tu tem me impulsionado para que mais pessoas venham ouvir a tua voz. Senhor Jesus, que tu cure, tu liberte nessa noite, que pessoas venham reconhecer, Senhor, o teu chamado e o seu propósito, Senhor, perante os céus. Pai, eu clamo que um novo tempo seja instaurado sobre a vida de cada um, que cura seja disseminada, Senhor, e que tu, Pai, venha com teu vento impetuoso, acionando ministérios, acionando bocas proféticas, acionando dons, Senhor, e que sejam liberados essas pessoas, Pai, para trazerem os céus aqui para a terra, como Paulo e Silas fizeram. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Uma ótima semana e que Deus abençoe. Glória a Deus.